Olá pessoal, meu nome é Ana Lúcia, sou da Treino Magazine, estou aqui com a Cris da NutriCenter, nossa parceira no projeto Treino 90. Estou aqui para bater um papo com ela, para tirar algumas dúvidas relacionadas aos suplementos que nós tomamos durante o projeto. Cris, qual que é a importância da suplementação? Então, Ana, na verdade, assim, a suplementação, todos podem utilizar, né, essa parte de suplementação, e vai depender muito do objetivo de cada um. Sim. Então, às vezes a gente tem algumas pessoas que fazem atividade física pensando na parte da saúde. Então, ela vai iniciar uma atividade, acrescentar uma atividade física e ela não tem a necessidade de suplementar, então ela consegue tirar todos os nutrientes da alimentação, que é a parte mais importante. Mas às vezes por algum fator genético, por algum fator patológico, às vezes a pessoa tem ali alguma deficiência, né? E aí ela vai começar e vai ter que utilizar a parte de suplementação. Então tudo vai depender do objetivo de cada um. Cris, quais os suplementos mais utilizados pelos esportistas? Hoje, dependendo da atividade física que cada um vai exercer, então hoje a gente tem os treinos de musculação, que são os treinos tradicionais, tem a corrida, né, que são os treinos de endurance, que dura mais tempo. A gente tem ali a parte, dependendo da atividade física escolhida, hoje os mais utilizados seriam o Whey Protein, o BCA, a glutamina, a parte dos tipos de carboidratos, seria às vezes a maltodestrina, ou a destrose, oximase, palatinose. Então depende muito. Hoje a gente ouve muito pessoal utilizando o gel de carboidrato, sim, né? Usado mais para as corridas. Então depende muito do objetivo, mas os mais utilizados seriam esses mesmo, que seria o Whey Protein, que vai ajudar no processo para melhorar a parte de massa muscular. O BCA, que são aminoácidos, né, que vai ajudar também na parte de recuperação, nessa melhora da fadiga muscular. A glutamina, que vem aí para melhorar o sistema imunológico, tem ação para melhora do intestino. Sim. Então a galera acaba utilizando mais. Mas hoje tem muitas dúvidas, né? Em qual momento, em que situação utilizar, como eu posso usar, se eu vou iniciar um esporte, já posso suplementar, eu tenho que fazer um acompanhamento, vou utilizar a mudança na minha alimentação. Então tudo é muito individual, tá? Tem pessoas que vai precisar, ele vai ter essa necessidade de utilizar a suplementação, outras não. Eu tenho momentos para iniciar isso, né? Sim. Então a gente vai fazer, aqui na NutriCenter a gente faz esse trabalho individual com cada um. Então a galera acaba ali, qual que é o teu objetivo, sim, como funciona, quanto tempo você treina. A maioria não sabe que tem que mudar a alimentação, né? Que a maioria, né, funciona através, sim, da alimentação. E aí a gente começa a inserir de acordo com o objetivo e se tiver necessidade. Às vezes não tem a necessidade de utilizar. Só com a alimentação a galera começa ali a ter já um resultado. Dependendo da atividade física. Se ele quiser melhora de performance, ele vai ter que suplementar. Agora vamos falar especificamente de cada suplemento. Para que serve o Whey? Então, o Whey ele vai ajudar na reconstrução muscular. Ele vai trabalhar ali na parte da recuperação muscular. Então, o que a gente sempre fala? Hoje, cada vez mais, a nossa vida está corrida, a gente tem menos tempo para estar cozinhando, para estar preparando os alimentos. Então, a gente exige um pouco mais, assim, do nosso tempo. Seria interessante eu me alimentar? Sim, cada pessoa vai utilizar de uma forma. Então, às vezes a pessoa vai se alimentar, às vezes ela vai suplementar. Então o suplemento ele tem uma absorção mais rápida, né? Então ele vai absorver mais rápido, a pessoa tem uma recuperação melhor, espera-se ali um tempinho, né? E aí a pessoa acaba utilizando, fazendo a refeição sólida. É muito individual? Também é muito individual. Vai funcionar para todo mundo? Não vai funcionar para todo mundo. Tem diferença entre eles? Tem. Então, assim, a diferença vai ser um whey concentrado, um whey 3W, 5W, que seria o processo de preparo deles, de mudança ali, de processo de filtragem deles. Existe a proteína isolada, existe a proteína hidrolisada e existe a do arroz, do soro do leite, da carne, da ervilha, do arroz. Existe vários tipos de proteína e logo mais a gente vai ter a proteína do inseto também.
Então, seria para todo mundo igual? Não. A mídia, ela manipula muito isso. Então, a gente tem diversas marcas, como tudo, tem as melhores, tem as que se preocupam com a tabela nutricional e tem as que não se preocupam com a tabela nutricional. Então, a gente acaba separando isso, né, de acordo com o objetivo de cada um. Então, tem os pacientes que são intolerantes à lactose, então ele vai utilizar uma proteína diferente. Sim. Existe o paciente que, além da intolerância, ele tem alergia ao soro do leite, então ele vai usar um outro tipo de proteína. A gente aumenta ali um pouquinho dos aminoácidos, que seria o BCAA, aumenta um pouquinho da glutamina, e a pessoa acaba utilizando ali essa parte de complemento da proteína do soro do leite, que também vai ser bom para a pele, para o cabelo, para a unha. Em algumas receitas a pessoa acaba utilizando uma concentração ali da proteína para complementar durante o dia a quantidade de refeições de proteína que precisa consumir ao longo do dia. Cris, uma dúvida muito frequente eu utilizando o whey, eu preciso do BCA? Vai depender do whey que você escolher, do laboratório, né, que você escolher. Alguns eles vêm com uma concentração maior, outros não, e depende da atividade física que você também escolher. Se a gente fala que tem uma atividade física de alta intensidade, e vai depender também da sua rotina, do seu tempo de descanso, se você tem uma boa noite de sono, se você consegue fazer as suas refeições corretas, né, de acordo ali com a quantidade de calorias que você precisa ingerir ali desses nutrientes ao longo do dia, a pessoa não tem a necessidade de tomar separado. Se ela fizer toda essa atividade física de alta intensidade, ela vai precisar suplementar antes, depois, ou só antes, ou só depois, também vai depender de cada um. Cris, uma dúvida muito frequente também é a diferença entre o termogênico e o pré-treino. Todos eles a gente fala, né, tudo que a gente consome antes do treino a gente chama de pré-treino, né, consumindo antes da atividade física. Sim. E tudo também vai depender, tá? A gente tem os termogênicos que ele vai ter a função de acelerar o metabolismo, de ajudar nesse processo da queima de gordura, tá? Se a pessoa utilizar um termogênico, vai queimar gordura se ela não fizer atividade física? Não. Ele vai acelerar o metabolismo, ele vai ativar ali algumas vias, tá? A gente fala a grosso modo, sim, né? Acelerar o metabolismo, mas não é exatamente isso que acontece. Mas ele vai dar um despertar, uma vontade, um desejo de ir para academia, porque eu tô mantendo ali algumas vias ali de um processo mais acelerado, tá? Sim. Aumenta os batimentos cardíacos, então eu vou querer fazer atividade física. Então ele funciona como um estímulo, sim, tá? Quando eu faço atividade física, dependendo das minhas refeições que eu consumi depois da atividade física, é onde vai ocorrer a quebra da gordura, gerando energia, tentando recuperar aquele músculo, e aí é onde a pessoa começa a perder peso. Então é como se fosse um estímulo a mais para acelerar o metabolismo, para queimar gordura, tá? Qual que é a diferença de utilizar um pré-treino? O pré-treino, ele vai melhorar a parte de força, de explosão, ele melhora a vasodilatação, com isso melhora o fluxo sanguíneo e a pessoa tem mais força. Só que nada adianta se ela não tiver uma boa alimentação depois dessa atividade física, ou seja, a gente precisa consumir muita proteína, a gente vai precisar de um tipo de carboidrato para ajudar também na recuperação depois da atividade física. E o pré-treino, então, ele vai ter essa função. Então, a gente sempre fala, se a pessoa tem o objetivo de perder peso, vamos utilizar um termogênico. Se a pessoa tem o objetivo de dar um gás a mais, de ter um pouco mais de força, de ter um pouco mais de explosão, ele está mais cansado, ele vai utilizar o pré-treino. E aí, claro, tomando cuidado ali com o horário que a pessoa vai utilizar. Se for próximo das 6, depois das 6, o pessoal treina à noite, então a gente vai ter que ali colocar em horários diferentes. Como que a gente vai conseguir trabalhar com isso? Mas se a pessoa utilizar ali um whey, se ela colocar ali um aminoácido, se ela tiver uma alimentação mais certinha, ela consegue ali fazer o seu treino ali de 1 hora, de 2 horas tranquilamente. Uma outra dúvida, uma outra questão é sobre a creatina. Qual que é a importância dela? Ela é importante realmente? Olha, em algumas atividades sim.
né? Dependendo da atividade física que a pessoa for fazer, que ela for executar, sim. A gente, nessa parte de suplementação, como algumas outras coisas, tem muitos mitos, tem muitas dúvidas, gera muitas perguntas. Em que momento usar, em qual ocasião usar, a mulher pode utilizar, o homem pode utilizar, qual tipo de treino, eu posso iniciar a minha atividade física e já vou começar a suplementar, porque hoje a gente vê muito sobre isso. Vou fazer saturação da creatina, não vou fazer saturação, quais as dosagens. Então a gente sabe que o nosso corpo ele já produz a creatina, então ele é acumulativo. Quanto mais eu uso no período que eu vou utilizar, que ela vai aumentar a síntese e eu vou ter a melhor parte de explosão muscular, de força, e vai me gerar ali esse ganho de força para melhorar essa execução durante a minha atividade física. Como eu te disse, vai ter muitas coisas que o pessoal vai falar sobre a creatina. Então a gente fala sempre que é muito individual. Dependendo muito da atividade, a gente vai saturar. Dependendo da atividade, ele vai fazer um uso contínuo por um determinado período de tempo. Homem pode utilizar, né? Mulher pode utilizar. A gente pode fazer uso da creatina tranquilo. Não tem essa de reter líquido. A função dela é essa, de melhorar a parte de força, e com isso a pessoa conseguir executar mais, falando ali em uma linguagem que a galera consegue entender. Sim. Tá? Então a galera consegue utilizar assim. Que tempo que eu vou começar? Eu já começo a me suplementar? Depende muito. Se você tiver uma rotina agitada, se o teu trabalho for muito pesado, se você não tiver um tempo de descanso, você já pode iniciar suplementando. Se eu não tenho um trabalho que é muito desgastante, se a minha rotina não é tão puxada, eu posso começar a suplementar mais pra frente, se tiver necessidade. Dependendo do objetivo, a gente vai acrescentar uma coisa ou outra. Não precisa tomar tudo de uma vez porque alguém falou que é pra você tomar, ou que alguém pediu pra você utilizar uma creatina que vai melhorar, ou utilizar uma maltodextrina que vai melhorar. Tudo depende, tudo sempre vai ser muito individual, tá? Então assim, todo o nosso atendimento é voltado a isso, é muito individual. Não tem como eu fazer um atendimento por telefone, não tem como a pessoa chegar aqui e achar que em 5 minutos ela vai pegar o produto e vai embora. Porque a gente sempre vai defender a parte de suplementação, né? A gente está há 16 anos no mercado, então agora em outubro a gente faz 17 anos, então a gente sempre vai defender o suplemento. Então, para defender, a gente precisa entender e explicar para o cliente como funciona. Sim. Porque a gente ali, no primeiro momento, a gente está sanando uma dor. Então, eu vou curar a dor dele daquele momento. Eu quero algo para me satisfazer, para eu ir para academia, ou para eu, sei lá, imaginar que eu vou ficar mais forte, ou para eu ter mais força, para eu ter as minhas veias aparecendo. Então, sempre vai surgir dúvida. Então eu não posso entrar na onda dele, no primeiro momento pensar assim, vou efetuar uma venda. Então a gente sempre pensou, a nossa venda ela vem na consequência, na sequência a partir do momento que ele entendeu que basicamente a alimentação é o que vai mandar em tudo. O suplemento ele vai ser um suporte para sempre antes e depois da atividade física complementar ali em algumas refeições. A partir do momento que ele entender, a gente começa a inserir ali de acordo com o objetivo. A maioria que chega na loja, ela pede por um item. Ela sempre vai sair com outro item. E ela sempre vai sair com todas as dúvidas dela bem esclarecida. E aí, para depois ela começar a entender de fato o que é isso aqui. Sim. Tá? Então, a gente sempre gosta de acompanhar e explicar certinho como funciona. Bacana, muito bom. Cris, além dos suplementos, o que mais as pessoas podem encontrar aqui na NutriCenter? Então, a gente trabalha com os suplementos alimentares e com os artigos esportivos. Então, a gente trabalha com kimonos, com a parte da linha funcional, né? Então, tem as bolas para pilates, a gente trabalha com os elásticos, que são os extensores, né? Para o pessoal estar ali fazendo atividade física, roda abdominal, as luvas para academia, luvas para Muay Thai. A gente trabalha com os kimonos, as bermudas de Muay Thai, kickbox, box. Então tem alguns acessórios, né, que a gente acrescenta aí, tem algumas linhas para calçados também, para atividade física. Então a gente tem ali uma gama um pouquinho, né, além da suplementação, tem esses artigos esportivos. Cris, muito obrigada pela parceria no projeto, pela parceria na revista. Foi muito importante para mim e para o Sidney
poder contar com vocês, com todo o apoio, todo o conhecimento que vocês nos passaram com relação aos produtos que nós consumimos aqui. E com certeza, sem a parceria de vocês, nós não conseguiríamos chegar no resultado que nós conseguimos, né? Que nós chegamos. Ana, a gente que agradece a revista Treino Magazine, a gente ficou muito honrado e feliz por ter participado do projeto Treino 90, poder ter ajudado vocês, as indicações de vocês. Então a galera veio, a galera participou, a galera quis inserir nesse projeto e utilizar a suplementação, porque viu o quanto era importante, né, tá ali utilizando os suplementos também para conseguir, né, atingir ali o objetivo. E o que é mais interessante é que tem uma galera que continuou e que vai levar isso para a vida toda, porque a gente acaba servindo, para nós é um projeto, para nós é um tempo, é um período, né, que a gente assim consegue conciliar, mas de uma forma menos intensa, mas tem uma galera que consegue utilizar e abraçar isso para a vida. E eu acho que a gente conseguiu levar um pouquinho disso para algumas pessoas, então é o que a gente agradece também, né, por ter fidelizado esses clientes através do projeto de vocês. Então a gente agradece e é isso.